Eu não sei quantos aqui já ouviram um experimento que chocou o mundo. Ele ocorreu em 1962. Quem criou esse experimento foi este homem que estou projetando aqui em cima, Stanley Milgram. Quando houve o julgamento daqueles que encabeçaram os crimes lá no Holocausto, de morte, de tortura, coisas escabrosas e absurdas, um deles, que era um general, um coronel de alta patente da polícia nazista, Adolf Eichmann, ele chegou diante do tribunal e disse: não, vocês não podem me condenar, porque eu obedeci a ordens. Ora, se eu obedecia a quem estava acima de mim, no caso era Hitler, se eu obedecia a ordens, então como que eu sou culpado das minhas ações? E o Milgram, então, ele era psicólogo, e ele começou, então, a fazer um estudo na Universidade de Yale, em Connecticut, nos Estados Unidos, e em 1962, e ele falou assim, mas como é o impacto de alguém fazer atrocidades em obediência a outra pessoa? E aí, ele preparou o experimento. Na verdade, quem não sabia o que estava acontecendo é esse camaradinha lá que está escrito como cobaia. Esse era o experimento era sobre este indivíduo. Esse assistente era a pessoa de alta patente que ia dar ordens para o indivíduo que estava participando da cobaia. E do outro lado de uma outra sala, uma sala de vidro, separada por um vidro, sentado numa cadeira elétrica, estava um ator. Esse homem, de maneira, não pegou choque nenhuma vez, mas ele fazia que estava levando choque. Ele era um ator contratado para aquele experimento. O cobaia fazia perguntas lá para o homem que estava do outro lado, e perguntas gerais, e toda vez que ele errava, ele aplicava um choque naquele homem. E, claro, o ator fazia a cena que estava levando o choque. E cada erro era para aumentar a voltagem. Resultado, irmãos, resultado. Todos que sentaram na cadeira do cobaia, todos chegaram ao choque a dar o choque de 300 volts. Desses que participaram, 2/3, 65%, chegaram ao choque final de 450 volts. Milgram escreveu um artigo que eu li alguns anos atrás, o artigo inteirinho. E nesse artigo, Milgram coloca como título os perigos da obediência. E eu achei interessante que no artigo do Milgram, ele cita Abraão, lá no meio do artigo. Abraão, personagem bíblico, patriarca. E ele diz que Abraão, nesse artigo, ele argumenta que a obediência a Deus, no caso de Abraão, era perigosa. Porque ele cita aquele momento que Deus pede o filho de Abraão. E ele coloca como é que leva uma pessoa a obedecer e que essa obediência, ela é perigosa. Ora, irmãos e irmãs, os apóstolos podiam dizer, concordamos, é perigoso mesmo obedecer. Porque o que os apóstolos passavam, uma ameaça, eles realmente ficaram preocupados, sofreram danos por isso. O dilema no caráter da obediência é sempre a quem eu estou escutando para tomar as minhas decisões na minha vida. Quem que eu escuto? Qual é a voz que eu estou ouvindo para que eu possa dar o rumo da minha vida? Obediência para o nosso mundo, ela é vista sempre com uma ideia negativa. Henry Nouwen, psicólogo, teólogo, o Henry Nouwen, ele diz que quando nós dizemos, fazemos isto por obediência, para algumas pessoas é entendido como uma ideia de submissão.
e que traz uma ideia de hostilidade. Tem alguém acima de nós, tem alguém querendo ser o mandatário, tem alguém que quer ser autoritário, está mandando e a gente tem que obedecer, e isso para o mundo é visto como algo negativo. Mas quando eu vou lá para Jesus, eu vejo que Jesus, ele tinha um outro conceito de obediência, uma outra visão de obediência. Para Jesus, a obediência de Jesus era a escuta da palavra amorosa de Deus e a resposta a ela. Ora, se Jesus era a personificação de alguém que na perfeição obedecia a Deus, então podemos dizer que Jesus é aquele que dizia para o Pai: eu sou todo ouvidos. Pode falar, porque eu sou todo ouvidos. O que o Senhor quer de mim, meu Pai, eu estou pronto para obedecer, eu estou pronto para ouvir e para fazer aquilo que é a tua vontade.